pessoal, tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o BLW. Esse é o terceiro vídeo sobre o BLW. Aproveitem para tirar as dúvidas, tá bom? Vamos conversar então sobre 5 passos para fazer o BLW com segurança. Primeiro passo, a criança tem que estar sentada, reta, coluna ereta e ficar nessa posição durante bastante tempo sozinha. Então a gente não pode fazer BLW, não pode apressar o processo se a criança não estiver bem pronta. Segundo passo, nunca, nenhuma criança que faz BLW pode ficar sozinha enquanto está se alimentando, porque isso não é seguro. Terceira coisa, evitar distrações, brincadeiras, aquela bagunça toda durante a alimentação, porque a criança vai querer falar, vai querer rir, vai querer interagir com vocês e nisso ela pode se engasgar enquanto ela está comendo. A quarta coisa, evitar forçar o alimento, não colocar nada na boca. Normalmente quando a criança pega e leva até a boca, ele tem uma segurança, ele fica mais tranquilo, mais seguro no que está fazendo. Se a gente tenta colocar o alimento na boca, a gente acaba forçando e isso não é legal, pode o bebê se engasgar. A quinta coisa são o oferecimento dos alimentos seguros. Isso nós vamos conversar daqui a pouquinho. Sobre a segurança dos alimentos. Então, como oferecer alimentos seguros utilizando o método BLW? A primeira coisa é que os alimentos devem ser oferecidos na forma de haste. Nós já conversamos sobre isso antes, né? Então, os alimentos devem ser não duros, alimentos macios, então cozinha até ficar macio, mas não que fique desmanchando quando o bebê pega, senão vira um purê, não dá para pegar. E tem que ser em forma de haste, que o bebê possa segurar e levar até a boca, até porque no início, principalmente, os bebês não têm o movimento de pinça. Então, eles pegam assim, com o mãozão e levam até a boca. Então, cortar os alimentos na forma de haste. Outra coisa, evitar alimentos duros. Então, todos os alimentos que forem duros, inclusive frutas como goiaba, que às vezes é dura, como maçã, como pera, a gente pode primeiro cozinhar ou assar, que fique mais macio, e aí oferecer para a criança. Também dá para deixar uma parte da casca dos alimentos, que facilita que o bebê segure pela casca para se alimentar. Então a manga é um bom exemplo disso. A manga ela é pegajosa e ela é assim escorregadia. Então se deixar uma parte da casca, corta assim tipo uma fatia da manga e deixa a casca, que tem que ser previamente higienizada, né? E aí a criança vai segurar na casca para se alimentar. Isso também ajuda. Os alimentos como as oleaginosas, castanhas, nozes, amendoim são extremamente perigosos e não devem ser oferecidos de forma alguma, a não ser que seja na forma triturada, misturado com outros alimentos. Aí não tem problema. Tá? Os alimentos redondos, nós já conversamos outras vezes também, como tomate cereja, como ovinho de codorna, a gente deve cortar eles longitudinalmente, eles têm que ser cortados para que fiquem compridinhos. Tá? A pipoca também já falamos antes, que é bem perigosa, aquela bolinha da pipoca, né? Então, cuidar muito nisso. Deixa eu ver o que mais. Queijos que sejam queijos duros ou aqueles queijos que são muito pegajosos, que podem grudar no céu da boca e podem causar um engasgo. Então também tem que ter cuidado com isso. E os queijos duros, a mesma coisa dos alimentos duros, a gente tem que evitar, porque acaba às vezes a criança se engasgando, né? Porque tem dificuldade no mastigar. Então nem sempre, a maioria das vezes, na verdade, as crianças não têm dentes, então eles vão mastigar com a gengiva. A gengiva é extremamente poderosa, ela é muito forte, mas mesmo assim também não é um milagre, né? Então coisas muito duras, o risco de engasgo aumenta. Eles mastigam com a gengiva e eles amassam o alimento contra o céu da boca, é assim que eles acabam mastigando. E os alimentos que são em formato de cordão, como por exemplo o macarrão, como por exemplo couve, se for cortada assim em tirinhas, também são alimentos perigosos que a gente deve cortar eles pequenininhos para oferecer para os bebês. E como que a gente oferece a carne? Então, para os bebês que ainda não fazem o movimento de pinça, esse movimento assim, a gente tem que oferecer a carne
ou moída ou desfiada, bem cozida, macia e umidificada, que seja uma carne úmida que facilite a pega do bebê, aquela carne que fica mais pegajosa. Tá? A gente pode oferecer também na forma de tiras, e aí tem que cortar no sentido das fibras. Eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verificarem bem como que deve ser o corte, que isso facilita quando o bebê leva na boca para ir soltando os pedaços pequenininhos, tá? Também é legal de oferecer a carne no formato de hambúrguer ou almôndega, claro que ou cozido ou assado, nunca frito, tá? E para os bebês que já fazem o movimento de pinça, daí a gente pode oferecer a carne moída um pouco mais sequinha, a carne no formato de cubos, então facilita bastante e o risco de engasgo é bem menor. Os alimentos redondos, como a uva, a jabuticaba, o tomate cereja, o ovinho de codorna, sempre lembrar, o que tiver semente, tira a semente primeiro e corta ou longitudinal ou corta em 4, que daí a gente aumenta a segurança dos bebês. E não esqueçam que leguminosas como vagem, ervilha, elas são redondas. Então tem que ser de preferência dar uma amassada com o garfo ou cortar no compridinho para não ter risco de engasgo. A forma de oferecer o milho verde na espiga. O ideal é que ele seja corta, sim, né? Depois eu vou mostrar para vocês um videozinho, a gente corta e aí dá tudo certo, vai soltando aos pouquinhos. Ou então a gente rala e dá para o bebê raladinho. As folhas a gente pode oferecer tanto folhas cozidas quanto cruas, mas de preferência misturado em outros ingredientes que aumenta a segurança para os bebês. E por fim, a água. Não ofereçam a água junto com os alimentos. Foi um dos itens lá que a gente citou, que diminui o risco de engasgo se a gente não oferecer junto. E nunca ofereça a água durante um episódio de engasgo. Parece que vai ajudar a aliviar, mas na verdade pode aumentar muito o risco de complicações. Então esse foi mais um vídeo sobre BLW. Espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um estudo muito interessante que comprovou que crianças que recebem a alimentação usando o método BLW não têm um risco maior de engasgos do que crianças que fazem aquela alimentação tradicional. Então, apesar da gente conversar muito sobre engasgos durante as conversas do BLW, de forma alguma o BLW causa mais engasgos, tá bem? Espero ter ajudado vocês, um beijão! E até a próxima!